Olá pessoal, tudo bem? Sou Alisson Barreto, professor de raciocínio lógico, graduado pela Universidade Federal da Bahia, certo? Leciono para concursos públicos desde 2000. Nós vamos fazer aqui uma explanação dessa matéria raciocínio lógico, onde a galera pensa, acha que é um bicho de 7 cabeças, ok? Essa matéria, ela tem um diferencial muito grande para o candidato na hora da prova. Certo, gente? Então a gente vai fazer de tudo no estilo CESP, certo? Para não deixar que uma errada anule uma certa na hora da sua prova. Ok, gente? Nós vamos abordar em primeira mão um assunto muito importante que a CESP gosta, que chamado proposições. Ok, gente? Então venha comigo, aprenda a gostar um pouquinho mais dessa matéria, que só assim você dará o seu primeiro passo, ok? Vamos comigo para proposições, ok? Proposições ou sentenças. A CESP, ela considera que uma proposição é toda oração declarativa, afirmativa ou negativa que possui apenas 2 valores lógicos, um verdadeiro ou um falso. A proposição, ela não pode admitir 2 valores lógicos ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso quebra o princípio da não contradição, certo? Então, o que é o princípio da não contradição? Diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Também temos o princípio do terceiro excluído. Professor, o que é o princípio do terceiro excluído? Certo? A proposição só admite 2 valores lógicos. Se existir um terceiro, esse terceiro será excluído. Ok? Gente, uma dica muito importante, certo? Essa dica, a CESP, ela ama, certo? E muitos candidatos acabam se confundindo. Onde essa dica diz o seguinte, que toda proposição é uma sentença. Mas nem toda sentença é uma proposição. Ao menos que a prova, certo, diz que sentença é uma proposição. Dê a definição de sentença como proposição. Aí você não pode, certo, discutir com a banca. Beleza? Então toda proposição é uma sentença, mas nem toda sentença é uma proposição, ao menos que a prova diga, sentença é uma proposição. Eu separei aqui algumas frases que não são proposições, certo? É a frase interrogativa, exclamativa, imperativa, as optativas, as frases sem verbos e as sentenças abertas. Eu quero chegar para você aqui, pertinho, e dizer o seguinte, a CESP, ela adora essa frase imperativa. É aquela que exprime uma ordem. Então, gente, muito cuidado quando você for ler a expressão. Se essa expressão der ideia de ordem, é imperativa. A imperativa não é uma proposição. E outra, ela gosta muito também de sentença aberta. O que é uma sentença aberta? Onde o sujeito é indefinido, certo? Ou também o sujeito pode estar na terceira pessoa. Exemplo, ele é jogador de futebol. Quem é ele? Você não sabe quem é ele. Então, é indefinido. Então, portanto, é uma sentença aberta. Ela ama a frase paradoxial. O que é a frase paradoxial? É uma frase que se detona. Ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ok? Então, toda frase que se detona, se contradiz, não é uma frase, uma proposição. Ok? Então, eu coloquei aqui o paradoxo do mentiroso. Por exemplo, eu estou mentindo. Então, toda frase no estilo eu estou mentindo, essa frase é uma frase paradoxial. Vamos analisar essa parte? Olha para cá. Se essa frase for verdadeira, eu vou estar mentindo, certo? Ela será falsa.
Se ela for falsa, eu estarei falando a verdade, então ela será verdadeira. Logo, ela se detona. Então, toda frase que se detona, nós vamos chamar a partir de agora do paradoxo do mentiroso, certo? E o paradoxo do mentiroso não será uma proposição. Tudo bem, gente? Essa é uma dica muito importante que a CESP gosta de colocar, certo? E o aluno acha que, como é declarativa afirmativa, vai marcar como proposição. E não é. Tudo bem? Eu coloquei aqui algumas variações do paradoxo do mentiroso. O paradoxo do mentiroso. O paradoxo do mentiroso, você já sabe, é aquela frase que detona por si, certo? Então, essas variações que caem direto em prova, caiu, não marque, não é proposição, ok? Então, esta afirmação é falsa. Tudo que eu digo é mentira. Nunca diga não. Toda regra tem exceção. Não se deixe influenciar pela opinião dos outros. Então eu coloquei aqui algumas variações que se você em casa que está assistindo nesse exato momento, certo? Olhou essas variações, está na prova, meu amigo, não é proposição. A gente vai treinar durante o nosso curso várias questões para você aí em casa ir acompanhando a resolução. Não tem segredo. E toda armadilha que a CESP vier a colocar, pode ter certeza que eu vou te mostrar a armadilha e a gente vai destruir com ela, certo? Então vamos lá, gente. No conjunto de todas as frases, as proposições encontram-se entre aquelas classificadas como declarativas e verbais. Ou seja, entende-se que como proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimam um pensamento de sentido completo, para o qual seja possível atribuir como valor lógico ou a verdade ou a falsidade. Assim, as proposições transmitem pensamento, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos, que se formam a respeito de determinados entes. Com base nessas informações, julgue se os 6 itens a seguir são proposições. Antes de começar a resolver, vou dar uma dica importante. Corta aqui para mim. Gente, questões de raciocínio lógico, quando a gente tiver um texto grande, certo? A gente não lê o texto. A gente vai para os itens, certo? E se os itens precisarem do texto, certo? A gente recorre para o texto. Essa é uma técnica, certo? Para resolver a prova de raciocínio lógico com mais agilidade, porque você tem que ter agilidade na hora da prova, ok? E outra dica importantíssima, se você estiver lendo os itens e achar algum erro, certo? Porque você já sabe a definição de proposição. Se você achar qualquer erro, não precisa ler o item todo. Achou o erro, a questão está errada. Combinado? Primeiro item. Que excelente local de trabalho. Aqui eu achei um erro. Esse erro aqui é chamado de exclamativa. Então, uma oração exclamativa, ela não é uma proposição, ok? Então, isso aí está o quê? Errado. Tudo bem? Vamos lá. Marcos não é um político desonesto, vírgula, pois não é um político. Logo, está declarando, afirmando, é uma o quê? Proposição. Então, o item está o quê? Certo. Beleza, gente? Todo governante toma decisões, tendo como principal preocupação sua conservação no poder. Tranquilo, sem nenhuma observação, ok? Então, isso aí está certo. Esta afirmação é falsa. Olha aí o que eu falei para vocês. Esta afirmação é falsa. Esta afirmação é falsa é o paradoxo do quê? Do mentiroso. Se é o paradoxo do mentiroso, não pode ser o quê? Proposição. Então, essa frase está o quê? Está errada. Ok, gente? A quinta. O pior atentado terrorista da história ocorreu no dia 11 de setembro de 2011. E aí ele interrogou.
Se você nem precisava ler a sentença toda, porque está interrogando. Então você achou um erro, não é proposição, então fica como? Fica errada. Certo? Sexta, elabore, exprimindo uma ordem. Certo? Se está exprimindo uma ordem, não é de jeito, maneira, uma proposição. Nem leia o resto para ganhar tempo. Ok, gente? Então isso aí está completamente o quê? Errado. Ok? Vamos outra aqui. Uma proposição é uma afirmação que pode ser julgada. Então vocês estão vendo aí que ele está dando a definição de proposições. E em proposições você já sabe a definição de proposição. Então para que ler esse texto? Vamos para os itens, certo? A partir desses conceitos, julgue o próximo item. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Olha aí o que eu falei para vocês, olha. Proposições no conjunto de sentenças. Quer dizer, o quê? Que nem toda sentença é uma proposição. Ok? Então ele tá afirmando que há duas, quer dizer, existe duas no conjunto de três. Será que acontece isso? Vamos ver. O Banco do Brasil foi criado em 1980. Declarativa, afirmativa. Aqui nós não estamos preocupados em saber se é verdadeiro ou falso, certo? A gente sabe que o Banco do Brasil foi criado, não sei em que ano, mas o nosso objetivo aqui é saber se está sendo declarativa, afirmativa. Ok, gente? Então, certamente isso aí é uma proposição. Ok? Então existe uma. Faça seu trabalho corretamente. Faça seu trabalho corretamente. Faça seu trabalho corretamente. Exprime o quê? Uma ordem. Então essa aí não é uma proposição. Olha a terceira. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Aí você chega assim, professor, eu não conheço Manuela. Não precisa você conhecer Manuela. Certo? Se você conhecer Manuela, aí sim você vai saber se ela tem 40 anos de idade ou não, certo? Tem mais 40 ou não. Mas aí dá para ver que ela é declarativa afirmativa. Você pode julgar ela como verdadeira ou falsa. Ok, gente? Então, essa frase, Manuela tem mais de 40 anos de idade, com certeza é uma proposição. Então, no conjunto de três, existem duas proposições, sim ou não? 1 minuto, 2. Então vamos lá, com certeza existem. Então essa questão está o quê? Correta. Certo? Está certíssima. Vamos com outra aqui. Assinale a alternativa certa e errada. Define-se sentença como qualquer oração. Olha agora o que ele falou. Define-se sentença como qualquer oração que tem sujeito predicado. Então, essa definição, certo, de sentenças, é a definição de proposições, certo? Então, aquelas sentenças ali que ele vai querer, tem que ser obrigatoriamente proposições. Aí ele diz o seguinte, na relação que segue, há expressões e sentenças. Beleza? Ele deu o conjunto de expressões e sentenças e afirma, de acordo com a definição dada, é correto afirmar que dos itens da relação acima tem apenas 3 sentenças. Tem que ter cuidado na hora da CESP com as palavras apenas, no mínimo, somente, certo? Porque naquele caso ele está dizendo tem apenas 3 sentenças. Sentenças quer dizer 3 proposições, nem mais do que 3, nem menos do que 3. Tem que ter 3 proposições. Será que tem? Vamos lá. A primeira, exclamativa, não é. A segunda, interrogativa, não é. Certo? A terceira, 3 vezes 2 são 5. Beleza, 3 vezes 2 são 5. Declarando, afirmando, perfeito. Então a terceira, com certeza a terceira é. Ok?
42 detentos. Isso não tem verbo. Se não tem verbo, não é uma oração, certo? Se não é uma oração, não é uma proposição, não é uma sentença. Ok, gente? Policiais são confiáveis. Com certeza, está declarando, afirmando que policiais são confiáveis. Então, a quinta também é uma o quê? Sentença. Nesse caso, uma proposição. Beleza, gente? A última, exercícios físicos são saudáveis. Novamente, declarativa, afirmativa, proposição. Então, de acordo com a definição dada, é correto afirmar que dos itens da relação acima, tem apenas 3. E aí? 1, 2, 3. A terceira, a quinta e a sexta tem exatamente 3. Ok? Então, o item está o quê? Está correto. Certo? Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas, olhe, apenas 2 são proposições. Então, quer dizer o quê? Nem mais, nem menos. Beleza, gente? Vamos lá. A. Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro. Com certeza. Declarativa, afirmativa, tranquilo. Então, aqui, ok. Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Olha, interrogativa não é o quê? Proposição. Olha aqui, gente, nascer, exclamativa, não é proposição. Ok? Todos os presidentes foram homens honrados. Está declarando, está afirmando. Perfeito. Então aqui é uma proposição. Não deixe, grite para si, não deixe. Isso aí está exprimindo uma ordem. Se exprime uma ordem, não é o que? Proposição. Logo, eu tenho a letra A e a letra D como proposição e a questão está afirmando que tem apenas 2. Então, item está o quê? Correto. Mais uma. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Há exatamente 3 proposições. Será? Então vamos lá. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Olha aí, ó. Isso aí, vamos recordar, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Isso é a variação do paradoxo do mentiroso. Se é a variação do paradoxo do mentiroso, meu amigo, não é o quê? Proposição. Ok? Então não é. A expressão x mais y é positiva. Poxa, até aí está o quê? Declarando, afirmando. Mas o sujeito x mais y, você sabe quem é x mais y para você dizer se é positivo ou não? Então isso aí é uma sentença o quê? Uma sentença aberta, não é uma proposição. Certo? O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Perfeito. Está afirmando que raiz quadrada de 4 mais 3 é igual a 7. Então, é uma proposição. Beleza, gente? Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Novamente, declarativa, afirmativa. Então, até agora, eu tenho 2. A terceira e a quarta. Quem vai decidir é a última. A última é uma interrogativa. Se é interrogativa, não é proposição. Se não é proposição, a questão está errada pelo motivo que ele disse que há exatamente 3 proposições. Ok? Está errado. Chega para cá, gente. Até agora vimos o conceito de proposições, certo? Lembrando aqui rapidinho que proposições é toda oração declarativa, afirmativa ou negativa, certo? Que exprime 2 valores lógicos, um verdadeiro e um falso. Não existe um terceiro, ok? Então, eu mostrei para vocês também que existem frases, certo? Que não são proposições, que são as exclamativas, as imperativas, certo? As interrogativas. E uma que é importantíssima, que é o paradoxo do mentiroso, ok? Então, essas não são proposições. Ok, gente?
Vamos para mais uma parte do nosso assunto de proposições, que são proposições simples e proposições compostas. O que são proposições simples, o que são proposições compostas. Vamos aqui para o slide. Proposições simples é aquela que encerra em um único sentido. É aquilo ali e acabou. Certo? Exemplo, João é alto. Beleza? Pedro é baixo. 2 é par. Então, encerra em um único sentido. Com outras palavras, você olha a quantidade de verbo. A proposição simples, certo? Ela tem que ter apenas um verbo, certo? Apenas um verbo. E esse verbo vai identificar que ela é simples. Você sabia disso? Pois é, proposição simples tem apenas um verbo. Beleza? A composta são 2 ou mais proposições simples e essas proposições simples são ligadas por quem? Pelos conectivos. Certo? Professor, e o que é um conectivo? Daqui a pouquinho eu chego lá. Ok, gente? Então, exemplo, João é alto, é uma proposição simples. Carlos é baixo, é outra proposição simples, ligadas pelo conectivo ou, certo? Que é um dos conectivos que nós vamos estudar. Beleza? Então, eu tenho uma frase simples, João é alto. Eu tenho a outra frase simples, que é Carlos é baixo, e elas duas estão ligadas pelo conectivo ou. Logo, é uma proposição composta. Beleza, gente? Uma das diferenças da proposição simples e da proposição composta, certo? Corta aqui para mim. A proposição simples, ela não tem conectivo, certo? A proposição composta, obrigatoriamente, tem que ter conectivo, certo? Tem que ter conectivo. Em relação aos verbos, certo? Mais de um verbo ligados por conectivos, isso é uma proposição composta, certo? Se eu tiver uma proposição que tiver mais de um verbo, ok, gente? Mais de um verbo, e esses verbos não estiverem ligados por conectivos, será uma proposição simples, ok?